o quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 1. O discurso de Moisés na planície do Jordão. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar de Sufi, entre Parã e Tófel, e Labã e Azerote, e de Zaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. E sucedeu que no ano 40º do mês 1º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbrom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado nesse monte. Voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui essa terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente como sois ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: Chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor seu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possui-a, como te falou o Senhor Deus de seus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta. Por que caminho devemos subir a ela, e a que cidade devemos ir? Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram à montanha, e vieram até o vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nulo trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus.
E foram-se e subiram a montanha e vieram até ao vale de Escol e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos e nulo trouxeram e nos tornaram a dar resposta. E disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece, e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece, e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem o temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor seu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho. Por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá essa boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos de que dissestes por pressa serão, e vossos filhos que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, a eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armastes-vos, pois, vós, cada um, os seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes antes, fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Deuteronômio, capítulo 2. Moisés fala acerca dos edomitas, moabitas e amonitas. Depois, viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir.
Então o Senhor me falou, dizendo: Tende já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes e também água para beber. Deles comprareis por dinheiro, pois o Senhor seu Deus te abençoe. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes e também água para beber. Deles comprareis por dinheiro, pois o Senhor seu Deus te abençoou em toda a obra das suas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes a Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra. Então o Senhor me disse: Não molestes a Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto com os gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os anaquins e os moabitas lhes chamavam Emins. Dantes os oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si. E habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do arraial, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes e com eles não contendas, porque a terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes. Dantes nela habitavam gigantes, e os amonitas lhes chamavam Zanzumins. Um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus, e os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até esse dia. Também os cafrorins, que saíram de Cafitor, destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na sua mão tenho dado
a Seom, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Nesse dia começarei a pôr um terror e um temor de diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela sua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar na sua mão, como nesse dia se vê. E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos deu diante de nós, e os ferimos a eles e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e destruímos todas as cidades, e homens e mulheres e crianças, não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente à terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 3. Moisés fala acerca de Og, rei de Bazã. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo à peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado em sua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que ninguém lhe ficou em restante. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a borda da terra de Argobe e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros, e destruímos-las como fizemos a Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles dos reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até ao monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades da terra plana, e todo o Gileade, e todo o Bazã até Salca, e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã.
Porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, essa terra em possessão, naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas, e o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela borda da terra de Argobe, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argobe, até ao termo dos Gessuritas e Maacatias, e a chamou pelo seu nome Bassã Avote Jair, até esse dia, e a Maquir dei a Gileade. Mas os Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro e o termo, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão, com o termo, desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdote, Pisga, para o oriente. E vos mandei mais no mesmo tempo, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu essa terra para possuí-la. Passai, pois, armados, vós, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel, tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado. Até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar, da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os seus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao seu servo a sua grandeza e a sua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as suas obras e segundo a sua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais nesse negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os seus olhos do ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente, e vê com os seus olhos, porque não passarás esse Jordão. Manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Assim ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Deuteronômio capítulo 4. Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós vos chegastes ao Senhor vosso Deus. Hoje todos estáis vivos.
Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só esse grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a sua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do seu coração todos os dias da sua vida, e as farás saber a seus filhos e aos filhos de seus filhos, no dia em que estiverdes perante o Senhor seu Deus em Horebe. O Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhanças nenhuma. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra, a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rasto sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os seus olhos aos céus, e vejas o sol, e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, porque eu nessa terra morrerei. Não passarei o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor seu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em números entre as gentes, às quais o Senhor vos conduzirá.
e ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás o Senhor seu Deus e o acharás quando o buscares de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a seus pais. Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra se sucedeu, jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouvistes, ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Porquanto amava seus pais e escolhera a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje saberás e refletirás no seu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a seus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Moisés designa 3 das cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que por erro matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma dessas cidades e vivesse. A Bezer no deserto, na terra plana, para os Rubenitas, e a Ramote em Gileade, para os Gaditas, e a Golã em Bazã, para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Daquém do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram, havendo eles saído do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que estavam daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, até ao monte Sion, que é Hermon. E toda a campina daquém do Jordão, da banda do Oriente, até ao mar da campina, abaixo de Asdote, Pisga. Deuteronômio capítulo 5. A repetição dos 10 mandamentos. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe.
Não foi com nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem teu animal, algum teu, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas, para que o seu servo e a sua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e com braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra seu pai e sua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os seus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, e não dirás falso testemunho contra o seu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. O povo pede a Moisés para receber a lei do Senhor. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas, e vendo o monte ardente em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. E dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que o homem fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente falando do meio do fogo como nós e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Porém, tu estás aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, que cumpram na terra que tu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus,
para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Deuteronômio capítulo 6. O fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que o fizesseis na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Senhor, ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na sua mão, e te serão por testeiras entre os seus olhos. E as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria onde há grandes e boas cidades, que tu não edificastes. E casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te e que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra sobre a qual o Senhor jurou aos seus pais. Para que lance fora a todos os seus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando seu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa, aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Deuteronômio capítulo 7. Ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus e os amorreus e os cananeus e os ferizeus,
e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás tuas filhas para os seus filhos. Pois elas fariam desviar seus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes farei: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo é o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fostes o seu povo próprio, e todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E dá o pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Serás, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardardes e fizerdes o Senhor teu Deus, te guardará o conserto e a benefici. Será, pois, que se ouvindo esses juízos os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a seus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do seu ventre, e o fruto da sua terra, e o seu cereal, e o seu mosto e o seu azeite, e a criação das suas vacas, e o rebanho do seu gado miúdo, na terra que jurou a seus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os seus animais. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade sobre ti, não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porás sobre todos os que te aborrecem, pois consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. O teu olho não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. Se disseres no seu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor, não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os seus olhos e dos sinais e maravilhas, e mão forte e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim farás o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões até que pereçam os que ficarem e se escondam diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. E o Senhor tas darás diante de ti e as fará pasmar com grande pasmo, até que sejam destruídas. Também os seus reis te entregará na mão,
para que desfaças os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti, até que o destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor, seu Deus. Não meterás, pois, abominação em sua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, e todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Livro de Deuteronômio, capítulo 8. Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inclinou o seu pé nestes 40 anos, nem se inchou os seus pés nesses 40 anos. Confessa, pois, no seu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras abundante, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as suas vacas e as suas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens. Se não eleve o seu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aqueles grandes e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que seus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no seu fim te fazer bem. E não digas no seu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a seus pais, como se vê nesse dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como agentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Deuteronômio, capítulo 9.
Moisés lembra aos israelitas as suas murmurações e suas infidelidades. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome e os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem dito. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no seu coração dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da sua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira o Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito, até que chegastes a este lugar, rebelde fostes contra o Senhor. Pois em Horebe tanto provocastes a ira o Senhor, que o Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da congregação. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto. E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o seu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido cedo, se desviou. E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o seu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido, cedo se desviou do caminho que eu lhe tinha ordenado, imagem de fundição fez para si. Falou-me mais o Senhor dizendo, atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. Deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e numerosa do que esta. Então virei-me e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as 2 tábuas do concerto estavam ambas em minhas mãos. Estavam em ambas as minhas mãos. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhais feito um bezerro de fundição. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei das 2 tábuas e a arrojei de ambas as minhas mãos, e as quebrei aos vossos olhos. E me lancei perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites, não comi pão e não bebi água. Por causa de todo o vosso pecado que havíeis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque temi, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós, para vos destruir. Porém, ainda por esta vez, o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e o pisei moendo o bem, até que se desfez.
em pó, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá e em Massá e em Quibrote Atavá provocaste muito a ira ao Senhor. Quando também o Senhor vos enviou desde Cádiz Barneia, dizendo: Subi e possuí a terra que vos tenho dado. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor, vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes à sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. E prostrei-me perante o Senhor aqueles 40 dias e 40 noites, em que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E eu orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, não destruas o seu povo e a sua herança, que resgatastes com a sua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos seus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra donde nos tiraste não diga, porquanto o Senhor os não pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para os matar no deserto. Todavia são eles o seu povo e a sua herança, que tu tiraste com a tua grande força e com o seu braço estendido. Deuteronômio capítulo 10. Moisés fala das segundas tábuas da lei. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim a este monte, e faz uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte do meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim, e virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. E partiram os filhos de Israel de Beerote, Bene, Jaacã a Mosera. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. E Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram a Gudigoda, e de Gudigoda a Jotibatá, terra de ribeiros. Dali partiram a Gudigoda, e de Gudigoda a Gotibatá, terra de ribeiros de águas. Da vocação da tribo de Levi. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir. Da vocação da tribo de Levi. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome, até ao dia de hoje. Pelo que Levi com seus irmãos não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. E eu estive no monte como nos dias primeiros, 40 dias e 40 noites. E o Senhor me ouviu, ainda por essa vez, não quis o Senhor destruir-te. Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que jurei. Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que jurei a seus pais dar-lhes. Exortação à obediência. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos,
Exortação à obediência. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus te pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o seu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em seus pais para os amar. E a vós, semente deles, escolheu, depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor seu Deus temerás, a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o seu louvor e o seu Deus, que te fez essas grandes e terríveis coisas, que os seus olhos têm visto. Com 70 almas, seus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Deuteronômio, capítulo 11. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. E hoje sabereis que falo, não com os vossos filhos, que não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus. A sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiram, e o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Nem o que vos fez no deserto, até que chegastes a este lugar. E o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou. E hoje nem tampouco a seus pais, nem os seus feitos, nem fez no meio. E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos que não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus. A sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiram, e o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Nem o que vos fez no deserto, até chegastes a essa terra. E o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou, com as suas casas e com as suas tendas, como também tudo o que subsistia e lhes pertencia no meio de todo o Israel. Porquanto os vossos olhos são o que viram toda a grande obra que o Senhor fez. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir. E para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dá-la ele, e para que
e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dá-la a eles e à semente, terra que mana leite e mel. Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeavas a sua semente e a regavas com seu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, na chuva dos céus beberá as águas. Terra de que o Senhor seu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Os benefícios da obediência. E serás que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o seu coração e de toda a sua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporá, a serôndia, para que recolhas o teu cereal e o seu mosto e o seu azeite. E darei erva no seu campo aos seus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e servis a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós. E feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais na boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em sua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os caminhos e a ele vos achegardes, também o Senhor de diante de vós lançará fora todas as nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós, o Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes, o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. A bênção e a maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. E será que havendo, porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes? E será que havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra, e que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na campina defronte de Gilgal, junto nos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e os juízos que eu hoje
vos proponho. Livro de Deuteronômio, capítulo 12. O único lugar de culto é o escolhido pelo Senhor. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para o possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore verde. E derribareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas e os seus bosques. Queimareis a fogo e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para lhe pôr o seu nome, a sua habitação, e ali vivereis. E ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que poreis a mão, vós e as vossas casas, que te abençoar o Senhor vosso Deus. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor. E morareis seguros, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas, e vossos servos e vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem ele parte nem herança. Guarda-te que não ofereça os seus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das suas tribos, ali oferecerás os seus holocaustos e ali fará tudo o que te ordeno. Porém, conforme todo o desejo da sua alma, degolarás e comerás carne segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá dentro de todas as suas portas. O imundo e o limpo dela comerão, como do corso e do veado. Tão somente o sangue não comereis sobre a terra, o derramareis como água. Nas suas portas não poderás comer o dízimo do seu cereal, nem do seu mosto, nem do seu azeite, nem as primogenituras das suas vacas, nem das suas ovelhas, nem nenhum dos seus votos que houveres votado, nem as suas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da sua mão. Mas o comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Tu, o seu filho, a sua filha, o seu servo, a sua serva e o levita, que está dentro das suas portas. E perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo o que puseres a sua mão. Guarda-te de que não desampares o levita todos os seus dias na terra, quando o Senhor teu Deus dilatar os seus termos, como te disse,
e disseres: comerei carne, porquanto a sua alma tem desejo de comer carne, conforme todo o desejo da sua alma comerás carne. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe pôr o seu nome, então degolarás das suas vacas e suas ovelhas que o Senhor te tiver dado, como te tenho ordenado, e comerás dentro das suas portas, conforme todo o desejo da sua alma. Porém, como se come o corso e o veado, assim comerás o imundo e o limpo, juntamente comerão delas. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não o comerás na terra e o derramarás como água. Não o comerás para que bem te suceda a ti e a seus filhos depois de ti, quando fizeres o que for reto aos olhos do Senhor. Porém, as suas coisas santas que tiveres e os seus votos tomarás, e virás ao lugar que o Senhor escolher, e oferecerás os seus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor, teu Deus. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não o comerás na terra, o derramarás como água. Não o comerás para que bem te suceda. Não o comerás para que bem te suceda a ti e a seus filhos depois de ti, quando fizeres o que for reto aos olhos do Senhor. Porém, as suas coisas santas que tiveres e os seus votos tomarás e virás ao lugar que o Senhor escolher. E oferecerás os seus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor, teu Deus. E o sangue dos seus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor. E o sangue do seu sacrifício se derramará sobre o altar do Senhor, teu Deus. Porém a carne comerás. Guarda e ouve todas essas palavras que te ordeno, para que te vá bem e para que te... Guarda e ouve todas essas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a seus filhos, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Quando o Senhor, seu Deus, desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua... Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te que te não enlaces após elas, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como... E que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações a seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Deuteronômio capítulo 13. O castigo dos falsos profetas e dos idólatras. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus,
com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis. E a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando te incitar seu irmão, filho da sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, ou a mulher do seu amor, ou seu amigo, que te é como sua alma, dizendo-te em segredo: vamos e sirvamos a outros deuses, que não conhecestes, nem tu, nem seus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o seu olho o poupará, nem terá piedade dele, nem o esconderás. Mas certamente o matarás, a sua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. E com pedras o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor seu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, para que todo Israel o ouça e o tema, e não se torne a fazer segundo esta coisa má no meio de ti. Quando ouvires dizer de alguma das suas cidades que o Senhor seu Deus te dá para ali habitares, que uns homens, filhos de Belial, saíram do meio de ti, que incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, que não conhecestes. Então inquirirás e informar-te-ás, e com diligência perguntarás. E eis que, sendo esse negócio verdade, e certo que se fez uma tal abominação no meio de ti, então certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo ao fio da espada a ela e a tudo o que nela houver, até os animais. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor seu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também nada se pegará a sua mão do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a seus pais. Quando ouvires a voz do Senhor seu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor seu Deus. Deuteronômio, capítulo 14. Animais limpos e imundos. Filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem poreis calva entre vossos olhos, por causa de algum morto. Porque és povo santo ao Senhor seu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Nenhuma abominação comereis. Estes são os animais que comereis. O boi, o gado miúdo das ovelhas, o gado miúdo das cabras, o veado, a corça, o búfalo, a cabra montês, o texugo, o boi silvestre e o gamo. Todo animal que tem unha fendida, que tem a unha dividida em duas, que remói entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis, dos que somente remoerem ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre, o coelho, porque remoem, mas não têm a unha fendida, imundos serão.
Nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remói, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis no seu cadáver. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas comereis. Mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas não comereis, imundo vos será. Toda ave limpa comereis. Porém estas são as que não comereis: a águia, o quebrantoço, o chofrango, o abutre, a pega e o milhano, segundo a sua espécie. E todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, o cuco e o gavião, segundo a sua espécie. E o bufo, a coruja, a gralha, o cisne, o pelicano, o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Também todo réptil que voa vos será imundo, não os comerá. Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das suas portas o darás a comer, ou o venderás ao estranho, porquanto és povo santo ao Senhor seu Deus. Não cozerás o cabrito com o leite da sua mãe. Os dízimos para o serviço do Senhor. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da sua semente que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor seu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do seu cereal, do seu mosto, do seu azeite e os primogênitos das suas vacas e das suas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor seu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor seu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor seu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na sua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor seu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja sua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho e por bebida forte, e por tudo que te pedir a sua alma, come-o ali perante o Senhor seu Deus, e alegra-te tu e a sua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das suas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da sua novidade no mesmo ano e os recolherás nas suas portas. Então virás o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão dentro das suas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor seu Deus te abençoe em toda a obra das suas mãos que fizeres. Deuteronômio capítulo 15. O ano da remissão. Ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa o quite. Não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho a exigirás, mas o que tiveres em poder de seu irmão, a sua mão o quitará. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuíres. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor seu Deus, para cuidares em fazer todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Porque o Senhor seu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Quando entre ti houver algum pobre de seus irmãos em alguma das suas portas, na sua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o seu coração, nem fecharás a sua mão a seu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a sua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade.
Guarda-te que não haja palavra de Belial no seu coração, dizendo: vai-se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o seu olho seja maligno para com seu irmão pobre. E não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Livremente lhe darás o que o seu coração não seja maligno, quando lhe deres, pois por desta causa te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a sua obra e em tudo o que puseres a sua mão. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a sua mão para o seu irmão, para o seu necessitado e para o seu pobre na sua terra. Quando seu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirão, mas no 7º ano o despedirás forro de ti. E quando o despedires de ti forro, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do seu rebanho e da sua eira e do seu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje estas coisas. Porém, será que, dizendo-te ele: não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a sua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha, a porta do seu servo será para sempre. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha, à porta, e seu servo será para sempre, e também assim farás a sua serva. Não seja aos seus olhos coisa dura quando o despedires forro de ti, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor seu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Todo primogênito que nascer entre as suas vacas e entre as suas ovelhas, o macho santificarás ao Senhor seu Deus, com o primogênito do seu boi. Não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das suas ovelhas. Perante o Senhor teu Deus os comerás, de ano em ano, no lugar em que o Senhor escolher, tu e a tua casa. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver qualquer defeito, não sacrificarás ao Senhor seu Deus. Nas tuas portas o comerás, o imundo e o limpo comerão, juntamente como da corça ou do veado. Somente o seu sangue não comerás sobre a terra, somente o seu sangue não comerás sobre a terra, o derramarás como água.